Um mendigo pediu refúgio em uma cabana e no dia seguinte comprou todas as terras. A chuva batia com fúria nos telhados de chapa de São Miguel dos Cerros, um povoado perdido nas montanhas de Michoacán, onde o tempo parecia ter parado décadas atrás. Esperança Hernandes fechou com força as janelas de madeira de sua pequena cabana, enquanto o vento fazia ranger os pinheiros que a cercavam. Aos seus anos havia vivido muitas tempestades, mas esta tinha algo diferente, algo que arrepiava sua pele e lembrava as histórias que sua avó contava sobre noites amaldiçoadas. "Maldita seja esta chuva", murmurou, ajustando o xale sobre os ombros. Sua artrite doía mais quando chovia e os ossos lembravam cada um de seus anos trabalhando no campo, cada madrugada ordenhando as vacas que já não tinha, cada tarde vendendo tortilhas no mercado do povoado. A batida na porta a sobressaltou. Era passada da meia-noite e ninguém em São Miguel se atreveria a caminhar sob esta tempestade. Esperança se aproximou devagar, arrastando as chinelas pelo chão de terra batida. "Quem é?" perguntou sem abrir. "Por favor, senhora, busco refúgio só por esta noite." A voz era de um homem mais velho, rouca e cansada. Esperança hesitou. Nos últimos anos, o povoado havia visto passar muitos forasteiros, migrantes que buscavam cruzar ao norte, narcotraficantes que se escondiam nas montanhas e aventureiros que chegavam com promessas de desenvolvimento turístico que nunca se cumpriam. "De onde o senhor vem?" perguntou. "De muito longe, senhora. Venho caminhando há dias. Meu nome é Aurélio." Esperança olhou pela fresta da janela. Um homem alto e magro esperava sob a chuva, completamente encharcado. Usava roupas rasgadas e sujas, um chapéu de palha desfiado e uma mochila que parecia conter todos os seus pertences. Seus sapatos estavam furados e pelos buracos dava para ver seus pés descalços. O coração de Esperança se amoleceu. Lembrou das palavras de sua mãe: "Nunca negue ajuda a quem precisa, minha filhinha. Deus está sempre vendo." Abriu a porta e o homem entrou pingando água no chão. Era mais velho do que havia parecido de fora, com cabelo branco e uma barba descuidada que chegava ao peito. Seus olhos, no entanto, eram penetrantes e claros, como se tivessem visto mais do que qualquer pessoa deveria ver em uma vida. "Obrigado, senhora. Que Deus lhe pague", disse Aurélio, tirando o chapéu com respeito. "Não se preocupe. Sente-se aqui perto do braseiro. Vou trazer um cobertor e algo quente." Esperança se dirigiu ao pequeno quarto que servia como cozinha e dormitório. Sua cabana era humilde: 2 quartos, paredes de adobe, teto de chapa e chão de terra. Os móveis eram poucos e velhos, mas tudo estava limpo e arrumado. Pôs água para ferver numa panelinha de barro e procurou entre seus escassos pertences um cobertor que não estivesse muito surrado. Quando voltou, encontrou Aurélio sentado na cadeira de madeira, contemplando as chamas do braseiro. Havia deixado sua mochila no chão e tirado os sapatos furados. Esperança notou que tinha os pés machucados com calos e feridas que falavam de muitos quilômetros caminhados. "Aqui está", disse, oferecendo o cobertor. "O chá estará pronto em um momento." "A senhora é muito gentil. Não muitas pessoas abrem suas portas a um desconhecido nestes tempos." Esperança deu de ombros. "Minha mãe sempre dizia que a hospitalidade é sagrada. Além disso, todos precisamos de ajuda alguma vez." Aurélio a observou com curiosidade. "Vive sozinha aqui?" "Sim. Meu marido morreu há 8 anos. Câncer. Meus filhos foram trabalhar no norte, nos Estados Unidos. Um está em Chicago, o outro em Los Angeles. Mandam dinheiro quando podem, mas..." Se deteve, dando-se conta de que estava contando sua vida a um estranho. "Os filhos sempre voam do ninho", disse Aurélio suavemente. "É lei da vida." O chá ficou pronto, e Esperança o serviu numa xícara de latão. Aurélio o bebeu devagar, saboreando cada gole como se fosse o melhor chá do mundo. Lá fora, a tempestade continuava rugindo, mas dentro da cabana havia se criado um ambiente de calma estranha. "E o senhor tem família?" perguntou Esperança. Aurélio ficou em silêncio por um momento, olhando o fundo de sua xícara. "Tive há muito tempo,
Mas essa é uma história longa e triste. As melhores histórias costumam ser, respondeu ela. O homem sorriu pela primeira vez desde que havia chegado. Tem razão, mas não é noite para tristezas. Melhor me diga, como está o povoado? Como está a gente? Esperança suspirou. Pois como todos os povoados pequenos, a gente vai embora. Os jovens buscam oportunidades nas cidades. Aqui só ficamos os velhos e os que não têm escolha. O governo prometeu uma estrada há anos, mas nunca chegou. Os campos estão secando porque não há dinheiro para poços novos. E as terras, quem as possui? Pois estão divididas entre as famílias que sempre viveram aqui. Os Morales têm a maior parte ao norte. Os Sanches têm os terrenos do vale e assim. Por que pergunta? Aurélio se levantou e caminhou até a janela, afastando ligeiramente a cortina para olhar a tempestade. Curiosidade não mais. Gosto de conhecer os lugares por onde passo. A chuva começou a diminuir e o vento a se acalmar. Esperança preparou uma esteira no chão com o cobertor que havia dado e uma almofada velha como travesseiro. Amanhã cedo prepara um café da manhã e pode seguir seu caminho, disse. Obrigado, senhora Esperança. Não sabe o quanto isso significa para mim. Não é nada, que descanse. Esperança se dirigiu ao seu quarto, mas antes de fechar a porta se voltou para Aurélio. Posso perguntar algo? Para onde vai? O homem se acomodou na esteira e a olhou com esses olhos claros que pareciam guardar segredos. Venho procurando algo que perdi há muito tempo e talvez, só talvez, o encontrei aqui. Esperança acordou antes do amanhecer, como havia feito durante os últimos 40 anos. O silêncio que seguiu à tempestade era quase místico, interrompido apenas pelo canto dos galos e o gotejamento constante da água que escorria do teto. Levantou-se devagar, sentindo o peso da idade em cada articulação, e se dirigiu à cozinha para preparar o café da manhã. Para sua surpresa, Aurélio já estava acordado, sentado na mesma cadeira da noite anterior, contemplando pela janela a paisagem que a chuva havia lavado. Havia dobrado cuidadosamente o cobertor e arrumado a esteira num canto. Bom dia, senhora Esperança, a cumprimentou com um sorriso. Espero não tê-la acordado. Bom dia. Não, de forma alguma. Eu sempre acordo cedo. Esperança notou que o homem se via diferente à luz do dia. Suas roupas continuavam sendo humildes, mas havia algo em sua postura, na maneira como falava, que não coincidia com a imagem do mendigo da noite anterior. Dormiu bem? Melhor que em muitos anos, respondeu Aurélio. Sua hospitalidade foi como um bálsamo para minha alma. Esperança começou a preparar o café da manhã. Ovos de suas galinhas, feijão refrito do dia anterior, tortilhas feitas à mão e café de panela. Enquanto cozinhava, sentia o olhar do homem sobre ela, não de maneira desconfortável, mas como se estivesse memorizando cada detalhe da cena. Sabe, disse Aurélio de repente, há muito tempo que não vi alguém cozinhar com tanto amor. Ah, não exagere. É só café da manhã. Não, não é só café da manhã. É cuidado, é tradição, é vida. Esperança se voltou para ele intrigada pelo tom de sua voz. Fala como se soubesse dessas coisas. Aurélio se levantou e caminhou até a janela que dava para o vale. Sabia há muito tempo, sabia. Tomaram café da manhã em silêncio, desfrutando da comida simples, mas saborosa. Aurélio comeu com apetite, elogiando cada garfada. Quando terminaram, ele insistiu em ajudar a lavar os pratos, apesar dos protestos de Esperança. Permita-me fazer isso, disse. É o mínimo que posso fazer. Enquanto lavavam os utensílios juntos, Esperança se animou a perguntar, realmente vem de muito longe? Mais longe do que a senhora pode imaginar, respondeu Aurélio, secando cuidadosamente uma xícara. Venho de um tempo que já não existe, de um lugar que já não reconheço. É daqui do México? Sim, mas de um México diferente. Um México onde as famílias não se separavam por necessidade, onde os povoados floresciam em lugar de morrer lentamente. Esperança o olhou com curiosidade. O que fazia antes disso? Aurélio ficou em silêncio por um momento,
como se estivesse decidindo o quanto revelar. Trabalhava com números, dinheiro, investimentos, esse tipo de coisa. Mas isso foi há muito tempo. E por que deixou tudo isso? Porque perdi a única coisa que realmente importava. E quando a perdi, me dei conta de que todo o resto não valia nada. Terminaram de lavar os pratos e Aurélio se dirigiu a recolher sua mochila. Creio que é hora de ir. Não quero incomodá-la mais. Não incomoda de forma alguma, mas se tem que ir, antes de partir, me permitiria caminhar um pouco pelo povoado? Gostaria de conhecê-lo. Claro, mas não há muito para ver. Saíram juntos da cabana. A manhã estava fresca e cristalina depois da tempestade. Os cerros que rodeavam São Miguel dos Cerros brilhavam com um verde intenso e o ar cheirava a terra molhada e pinheiros. Esperança mostrou o pequeno povoado. A igreja de São Miguel, com seu campanário rachado, a praça principal, com seu coreto de ferro enferrujado, as casas de adobe com seus tetos de telha vermelha, muitas delas abandonadas. Aqui viviam os Rodrigues, explicava Esperança, apontando uma casa com as janelas tapadas com tábuas. Foram embora há 3 anos, não conseguiam manter a loja. E aquela dos Vasques. Ele trabalhava na mina, mas a fecharam. Agora estão em Morélia. Cada casa abandonada era uma história de perda, de sonhos truncados, de famílias que haviam tido que deixar para trás suas raízes para sobreviver. Aurélio escutava em silêncio, assentindo de vez em quando, mas Esperança notava que seus olhos brilhavam com uma intensidade estranha. Chegaram à praça principal, onde alguns anciãos se haviam reunido para conversar sob a sombra dos loureiros. Dom Facundo Morales, o homem mais rico do povoado, estava sentado num banco lendo um jornal atrasado. "Bom dia, Dom Facundo", cumprimentou Esperança. "Bom dia, Esperança. Quem é seu acompanhante?" Aurélio pediu refúgio ontem à noite por causa da tempestade. Dom Facundo olhou Aurélio com desconfiança. Aos 70 anos, era proprietário da maior parte das terras cultiváveis do povoado, mas por sua mesquinhez e falta de visão, muitas permaneciam sem explorar. "E de onde vem?" perguntou Dom Facundo. "De longe", respondeu Aurélio simplesmente. "Busca trabalho? Porque aqui não há." Não busco trabalho, só estava de passagem." Dom Facundo resmungou e voltou ao seu jornal. Era conhecido por seu mau caráter e sua desconfiança para com os forasteiros. Continuaram caminhando até chegar aos limites do povoado, onde começavam os campos. Muitos estavam secos, abandonados, com a grama crescendo entre os sulcos que antes haviam sido férteis. "De quem são essas terras?" perguntou Aurélio. "Algumas são de Dom Facundo, outras de famílias que já não as trabalham. É uma pena. Antes isso era verde e produtivo. E se alguém quisesse comprá-las?" Esperança parou e o olhou estranhada. "Comprá-las? Para que alguém quereria comprar terras secas num povoado que está morrendo?" Aurélio sorriu misteriosamente. "Nunca se sabe. Às vezes, as terras só precisam das mãos certas, da visão certa. Você sabe de agricultura?" "Sei de muitas coisas, senhora Esperança. Mas, sobretudo, sei que tudo pode florescer de novo se for cuidado com amor." Voltaram à cabana quando o sol já estava alto. Aurélio tomou sua mochila e pendurou o chapéu de palha desfiado. "Obrigado por tudo, senhora Esperança. Sua bondade será recompensada." "Não tem que agradecer nada. Vá com Deus." Aurélio se afastou caminhando pela trilha que levava ao povoado, mas antes de se perder entre as árvores, se voltou e gritou: "Nos vemos em breve." Esperança ficou na porta vendo como a figura do homem se perdia na distância. Havia algo nele que não conseguia entender, algo que lhe dizia que essa não seria a última vez que o veria. Esperança passou o resto do dia lembrando da estranha visita. Havia algo em Aurélio que não se encaixava. Suas mãos, embora curtidas, eram demasiado suaves para ser de um mendigo. Sua maneira de falar culta e reflexiva, e sobretudo esse olhar que parecia ver além do evidente. Enquanto alimentava suas galinhas e regava a pequena horta atrás de sua casa, não conseguia tirar da cabeça suas últimas palavras.
Nos vemos em breve. No dia seguinte, cedo pela manhã, o povoado acordou com uma notícia que se espalhou como pólvora. Carmela Sanches, que trabalhava na prefeitura municipal, chegou correndo à praça principal gritando: "Vêm uns senhores da cidade, dizem que vão comprar terras." Às 10 da manhã, 3 caminhonetes pretas com placas da Cidade do México haviam se estacionado em frente à prefeitura municipal. Delas desceram vários homens vestidos com ternos elegantes, portando maletas de couro e documentos. O que parecia ser o chefe era um homem de meia idade, careca, com óculos dourados e um ar de autoridade que intimidava. "Bom dia", anunciou com voz forte, dirigindo-se à pequena multidão que havia se congregado. "Sou o licenciado Martínez, representante legal do senhor Aurélio Mendoza. Viemos fazer algumas transações imobiliárias." Esperança, que havia acudido à praça atraída pelo alvoroço, sentiu que o coração dava uma volta. Aurélio Mendoza. Seria o mesmo homem que havia abrigado em sua casa? Dom Facundo Morales se aproximou intrigado. "Que tipo de transações?" "Compra de terrenos. Temos interesse em adquirir propriedades nesta zona." "E quem é esse senhor Mendoza?" perguntou o prefeito municipal, Dom Evaristo Jimenez. O licenciado Martínez sorriu com ar misterioso. "Um empresário muito bem-sucedido que prefere manter certa discrição, mas posso assegurar-lhes que conta com os recursos necessários para qualquer transação." Durante as horas seguintes, os advogados se reuniram com os principais proprietários de terras do povoado. Dom Facundo foi o primeiro a ser chamado. Entrou na prefeitura municipal com ar altivo, como se fosse ele quem ia fazer o favor de vender, mas saiu meia hora depois pálido e com as mãos trêmulas. "O que aconteceu, Dom Facundo?" perguntou Dona Carmen, a dona da mercearia. "Compraram tudo", murmurou. "Todas minhas terras. Pagaram 3 vezes o que valem. 3 vezes. Em dinheiro, aqui tem o cheque." Dom Facundo mostrou um documento que fez vários vizinhos se aproximarem incrédulos. O valor era astronômico para os padrões do povoado. Um por um, os proprietários foram entrando na prefeitura municipal. Todos saíam com a mesma expressão de assombro e com cheques que representavam mais dinheiro do que haviam visto em suas vidas. Os Ramírez venderam seus terrenos junto ao rio. Os Vasques, que haviam voltado nessa manhã do norte ao saber da notícia, venderam a parcela que haviam herdado de seus pais. Até Dom Evaristo vendeu o terreno municipal que estava abandonado há anos. Para a tarde, o misterioso Aurélio Mendoza havia adquirido praticamente todas as terras de São Miguel dos Cerros. Esperança observava tudo da praça sem se atrever a se aproximar. Seu coração lhe dizia que conhecia a identidade do comprador, mas sua mente se negava a aceitar. Como podia ser que o homem esfarrapado que havia pedido refúgio em sua casa fosse o mesmo que agora comprava o povoado inteiro? Quando os advogados terminaram com as transações, o licenciado Martínez se dirigiu à pequena multidão que ainda permanecia na praça. "O senhor Mendoza quer que saibam que essas terras serão desenvolvidas com um projeto que beneficiará toda a comunidade. Haverá empregos, infraestrutura, oportunidades para todos." "Quando poderemos conhecer o senhor Mendoza?" perguntou Dom Evaristo. "Ele os conhecerá quando for o momento adequado. Por enquanto, saibam que seu interesse é genuíno no bem-estar de São Miguel dos Cerros." As caminhonetes partiram ao entardecer, deixando o povoado num estado de comoção e expectativa. Alguns celebravam a súbita fortuna que havia caído sobre eles. Outros se perguntavam o que aconteceria com suas terras, e uns poucos, como Esperança, se perguntavam se realmente conheciam o misterioso comprador. Essa noite, Esperança não conseguiu dormir. Saiu várias vezes à porta de sua cabana, esperando ver a figura familiar caminhando pela trilha, mas só encontrou a escuridão silenciosa da montanha. Na manhã seguinte, quando se dirigia ao povoado para comprar algumas provisões, encontrou Aurélio sentado no mesmo banco onde havia visto Dom Facundo no dia anterior.
Vestia as mesmas roupas humildes, levava o mesmo chapéu de palha desfiado, mas agora havia algo diferente em sua postura, como se tivesse recuperado algo que havia perdido. "Bom dia, senhora Esperança", a cumprimentou com o mesmo sorriso caloroso. "Bom dia, Aurélio. Ou deveria dizer, senhor Mendoza." O homem riu suavemente. "Continua sendo Aurélio para a senhora. Sempre será Aurélio." Esperança se sentou ao seu lado no banco. "Por que não me disse quem era?" "Porque precisava saber quem a senhora era. Precisava saber se ainda existia a bondade no mundo, se ainda havia pessoas capazes de ajudar um desconhecido sem esperar nada em troca." "E por que era tão importante para o senhor?" Aurélio olhou para os cerros que rodeavam o povoado, esses mesmos cerros que agora lhe pertenciam. "Porque há 30 anos eu era daqui. Nasci numa casa que já não existe, numa família que já não tenho. Fui embora muito jovem buscando fortuna na cidade e a encontrei. Mas quando quis voltar, já não havia nada que me reconhecesse, ninguém que me lembrasse. Havia estado aqui antes? Passei por aqui há 5 anos quando minha empresa quebrou e perdi tudo. Ninguém me ajudou. Então, ninguém me reconheceu. Estava tão amargurado, tão cheio de ressentimento, que jurei que algum dia voltaria para comprar tudo e destruir." Esperança sentiu um arrepio. "E agora? Agora sei que nem todos haviam mudado. A senhora me demonstrou que a bondade ainda existe, que há pessoas que dão sem esperar receber. Devolveu-me a fé na humanidade. Então, o que vai fazer com as terras?" Aurélio sorriu. E pela primeira vez, Esperança viu em seus olhos não o mendigo cansado, nem o empresário bem-sucedido, mas a criança que havia nascido nessas montanhas. "Vou fazer com que São Miguel dos Cerros volte a florescer." 2 semanas depois da compra massiva de terras, São Miguel dos Cerros começou a se transformar de maneira que ninguém havia imaginado. Aurélio Mendoza havia voltado ao povoado, mas desta vez não como o mendigo esfarrapado que pediu refúgio, mas como o que realmente era. Um homem que havia construído e perdido um império e que agora tinha a oportunidade de construir algo mais duradouro. Havia estabelecido seu escritório temporário na antiga escola abandonada, um edifício de adobe que havia permanecido fechado durante anos. Com a ajuda de trabalhadores locais, a restaurou completamente. Janelas novas, teto reparado, eletricidade e água corrente. De lá coordenava um projeto que parecia saído de um sonho. "O primeiro é a água", explicou aos habitantes reunidos na praça principal. "Sem água não há vida. Vamos perfurar poços profundos e construir um sistema de irrigação que chegue a todas as parcelas." Os homens com maquinaria pesada haviam chegado desde Morélia. Logo, o som das brocas perfurando a terra seca ressoou por todo o vale. Encontraram água a 50 metros de profundidade, água limpa e abundante que havia estado esperando pacientemente sob seus pés durante décadas. "É um milagre", murmurou Dom Facundo, que havia decidido ficar no povoado depois de vender suas terras. "Toda a vida procuramos água aqui. Não é um milagre", respondeu Aurélio, supervisionando a instalação das tubulações. "É conhecimento. Mandei fazer estudos geológicos há 6 meses. Sabia que a água estava aí." Esperança observava tudo da porta de sua cabana, que agora tinha uma vista privilegiada do renascimento do povoado. Aurélio a visitava cada tarde, às vezes para jantar, às vezes só para conversar e contar os avanços do projeto. "Sabe o que mais me emociona?", disse uma tarde enquanto bebiam café sentados na pequena mesa da cozinha. "Que Pedro Ramírez voltou de Chicago. Soube que havia trabalho aqui e voltou com sua família. Pedro, o filho de Dona Remédios. E não é o único. Cada semana voltam mais famílias. Seus filhos poderão crescer aqui, em sua terra." O projeto de Aurélio não era só agrícola. Havia desenhado um plano integral que incluía a construção de uma escola nova,
um centro de saúde e oficinas onde os jovens pudessem aprender ofícios. Mas o mais ambicioso era a criação de uma cooperativa agrícola que permitiria às famílias trabalhar suas próprias parcelas enquanto compartilhavam recursos e conhecimentos. Cada família terá sua parcela, explicou numa reunião comunitária. Mas trabalharemos juntos, compartilharemos a maquinaria, o sistema de irrigação, os canais de venda. O que produzimos aqui chegará aos melhores restaurantes do México e do mundo. E o senhor o que ganha com tudo isso? Perguntou Dona Carmen, sempre prática. Aurélio sorriu. Ganho minha casa de volta, ganho minha família de volta, ganho meu propósito de volta. A transformação não foi fácil. Houve resistência de alguns que desconfiavam das mudanças, problemas com licenças governamentais e desafios técnicos que pareciam insuperáveis. Mas Aurélio havia aprendido de seus erros passados. Desta vez não dirigia de um escritório distante, mas trabalhava lado a lado com os habitantes do povoado. Olhe, Senhora Esperança, disse Aurélio uma manhã apontando para os campos. Vê esse verde que se asoma entre os sulcos? Esperança apertou os olhos. Efetivamente, pequenos brotos verdes começavam a aparecer no que havia sido terra seca durante anos. O que plantaram? Milho crioulo, o que se dava aqui antes, mas também tomate, pimentão, feijão e na parcela de cima, abacates. Em 2 anos, São Miguel dos Cerros será conhecido pelos seus abacates. Como sabe tanto de agricultura? Porque meu avô era agricultor. Antes de ir para a cidade, trabalhei esses campos. Sabia que a terra era boa. Só precisava de água e cuidado. Conforme passavam os meses, o povoado se transformava. As casas abandonadas foram restauradas e ocupadas por famílias que voltavam do norte. A igreja de São Miguel foi reparada e pintada. A praça principal recuperou seu coreto de ferro, agora reluzente e rodeado de flores. Mas a mudança mais notória era nas pessoas. Os rostos cansados e resignados haviam sido substituídos por expressões de esperança e propósito. Os jovens que haviam voltado traziam consigo novas ideias e energia. As mulheres formaram um grupo de artesãs que começou a produzir têxteis que se vendiam em boutiques da capital. Sabe o que mais gosto de tudo isso? Perguntou Esperança a Aurélio uma tarde enquanto contemplavam o pôr do sol da porta da cabana. O que, senhora? Que o senhor não só está devolvendo a vida ao povoado, está devolvendo a alma. Aurélio a olhou com carinho. Nos meses que haviam passado juntos, Esperança havia se convertido em algo mais que a mulher que lhe deu refúgio. Era sua conselheira, sua bússola moral, a pessoa que lhe lembrava por que havia começado tudo isso. Há algo que quero pedir-lhe, disse Aurélio. O quê? Quero que seja a madrinha da cooperativa. Quero que seu nome apareça na placa de fundação. Sem sua bondade, nada disso teria sido possível. Esperança sentiu que as lágrimas se acumulavam em seus olhos. Ah, Aurélio, eu não fiz nada especial. Fez o mais especial que existe. Abriu seu coração a um desconhecido. Devolveu-me a fé na humanidade. Essa noite, Esperança sonhou com seu marido, com seus filhos quando eram pequenos, com os dias em que São Miguel dos Cerros era próspero e cheio de vida. Mas quando acordou, se deu conta de que já não eram só lembranças do passado, eram promessas do futuro. 1 ano depois daquela noite tempestuosa, São Miguel dos Cerros celebrava sua primeira feira da colheita em décadas. Os campos que haviam estado secos e abandonados agora ondulavam com o verde intenso dos cultivos. O ar levava o aroma das espigas assando, do molho que se cozinhava em panelas gigantes e das flores que adornavam cada canto do povoado. Esperança caminhava pela praça principal, mal reconhecendo o lugar onde havia vivido toda a sua vida. O coreto restaurado brilhava sob as luzes coloridas, rodeado de barracas onde as famílias vendiam seus produtos. Tomates vermelhos como rubis, pimentões de todas as cores, espigas douradas que pareciam barras de ouro.
As crianças corriam entre as barracas, suas risadas enchendo o ar com uma música que o povoado havia esquecido. "Senhora Esperança!" gritou uma voz familiar. Era Lupita, a filha de Pedro Ramírez, que havia voltado de Chicago com sua família. "Olhe o que cultivamos em nossa parcela." A menina de 8 anos mostrou orgulhosa uma cesta cheia de abóboras perfeitas. Seus olhos brilhavam com a mesma ilusão que Esperança lembrava nos olhos de seus próprios filhos quando eram pequenos. "Estão lindas, minha filhinha. Seu papai deve estar muito orgulhoso." "Sim, diz que no próximo ano vamos plantar mais e que já não vamos embora nunca." Esperança sorriu, lembrando dos dias em que o povoado se esvaziava cada temporada porque os homens tinham que buscar trabalho no norte. Agora, as famílias permaneciam unidas, trabalhando sua própria terra, construindo seu próprio futuro. Dirigiu-se ao palco improvisado, onde Aurélio se preparava para dar um discurso. No ano que havia passado, sua transformação havia sido tão notável quanto a do povoado. Já não era o empresário implacável que havia sido, nem o mendigo desesperado que havia chegado naquela noite. Era algo novo, um líder que havia aprendido que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas nas vidas que se tocam e se transformam. "Amigos, vizinhos, família", começou Aurélio, sua voz ressoando por toda a praça. "Há um ano, São Miguel dos Cerros parecia um povoado condenado a morrer. Hoje celebramos não só nossa colheita, mas nosso renascimento." Os aplausos foram ensurdecedores. Esperança viu lágrimas nos olhos de Dom Facundo, que havia encontrado no projeto de Aurélio uma oportunidade de se redimir depois de anos de mesquinhez. Viu Dona Carmen sorrir como não a havia visto sorrir em décadas. Viu os jovens que haviam voltado abraçados a seus pais, seus rostos cheios de esperança. "Mas quero que saibam", continuou Aurélio, "que este milagre não o fiz eu sozinho. Começou com a bondade de uma mulher que abriu sua porta a um desconhecido numa noite de tempestade. Senhora Esperança Hernandes, poderia me acompanhar aqui?" Esperança se ruborizou quando todos os olhos se voltaram para ela. Aurélio desceu do palco e a tomou pelo braço, guiando-a ao centro da praça. "Esta mulher me ensinou que a verdadeira riqueza está na generosidade, na capacidade de dar sem esperar nada em troca. Por isso quero anunciar que a Cooperativa Agrícola de São Miguel dos Cerros levará seu nome, Cooperativa Esperança." Os aplausos se tornaram ensurdecedores. Esperança sentiu que as lágrimas corriam por suas bochechas enquanto abraçava Aurélio. Nesse momento, rodeada por toda a comunidade que havia ajudado a renascer, sentiu que sua vida havia encontrado seu propósito mais profundo. "Mas há algo mais", disse Aurélio quando os aplausos se acalmaram. "Senhora Esperança, durante este ano, a senhora foi minha guia, minha conselheira, minha bússola moral. Foi como a mãe que perdi há muitos anos. Por isso quero pedir-lhe algo." Aurélio tirou um envelope de seu bolso. "Esta é a escritura de sua cabana e de 5 hectares ao redor. Agora são oficialmente seus, com todos os direitos. Mas mais que isso, quero pedir-lhe que me permita construir minha casa aqui, perto da sua. Quero que sejamos vizinhos. Quero que seja parte de minha família." Esperança não conseguiu conter as lágrimas. "Ah, Aurélio, claro que sim. Será uma honra." A festa continuou até altas horas da noite. Havia música de mariachi, danças tradicionais, concursos de agricultura e um jantar comunitário, onde todos compartilharam o melhor de suas colheitas. As crianças brincaram até adormecer nos braços de seus pais, e os adultos conversaram sobre planos para o futuro, sobre sonhos que já não pareciam impossíveis. Quando a festa terminou, Aurélio acompanhou Esperança até sua cabana. Caminharam em silêncio pela trilha que agora estava iluminada com lanternas solares, desfrutando da tranquilidade da noite mexicana. "Sabe o que é mais curioso de tudo isso?" perguntou Esperança quando chegaram à porta. "O quê?"
que o Senhor veio aqui buscando vingança, mas encontrou redenção. Veio para destruir, mas terminou criando. Aurélio sorriu. Talvez essa era a lição que precisava aprender. Que o amor sempre é mais poderoso que o ódio. Que a construção sempre é mais satisfatória que a destruição. E agora o que segue? Agora seguimos construindo. Temos planos para uma usina processadora de abacate, para expandir os cultivos orgânicos, para criar um programa de turismo rural. Mas, sobretudo, seguimos construindo comunidade. Esperança olhou para o povoado, onde as luzes das casas criavam um mosaico cálido contra a escuridão das montanhas. Sabe o que me dá mais alegria? O quê? Que meus filhos querem voltar. Roberto ligou de Chicago. Diz que quer trazer seus filhos para que conheçam a terra de seus avós. E Manuel está pensando em abrir uma oficina mecânica aqui. E o que disse a eles? Que aqui os esperamos, que São Miguel dos Cerros já não é um povoado do qual se deve fugir. É um lugar ao qual se pode voltar. Aurélio a abraçou com carinho. Obrigado, senhora Esperança, por tudo. Obrigado ao senhor, Aurélio, por devolver a vida ao nosso povoado. Quando Aurélio foi embora, Esperança ficou um momento na porta, contemplando as estrelas que brilhavam sobre as montanhas de Michoacán. Pensou naquela noite tempestuosa, quando um desconhecido havia pedido refúgio em sua porta. Nunca teria imaginado que esse simples ato de bondade desencadearia uma transformação tão profunda. Entrou em sua cabana, que agora tinha eletricidade e água corrente, mas que conservava sua essência humilde e acolhedora. Antes de se deitar, olhou pela janela para o terreno onde Aurélio construiria sua casa. Logo teria um vizinho, um filho adotivo, alguém que havia aprendido que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no que se compartilha. Essa noite, Esperança dormiu profundamente, embalada pelos sons de um povoado que vivia. O murmúrio da água correndo pelos canais de irrigação, o sussurro do vento entre as folhas dos cultivos e, ao longe, o canto de um galo que anunciava um novo amanhecer cheio de possibilidades. São Miguel dos Cerros havia renascido e, com ele, a fé de que a bondade humana pode transformar o mundo, uma porta aberta de cada vez. E você que está assistindo esta história, já parou para pensar quantas vezes uma pequena ação sua pode mudar completamente a vida de alguém? Às vezes, o que parece um simples gesto de bondade pode ser a semente de uma transformação que vai muito além do que imaginamos. Esperança nunca soube que, ao abrir sua porta naquela noite tempestuosa, estava não só salvando um homem, mas salvando um povoado inteiro. Nossas histórias estão cruzando corações e fronteiras. E sua presença aqui faz tudo valer a pena. Conta pra gente, de qual cidade ou país você está assistindo? Escreve nos comentários. Eu estou vendo daqui de cidade ou país. Vai ser lindo ver esse mapa de emoções se formando nos comentários. E se esta história tocou seu coração, não esquece de curtir, compartilhar com alguém que precisa acreditar que a bondade ainda existe no mundo e se inscrever no canal para mais histórias que vão emocionar sua alma. Até a próxima! Very nice. Having these creeps to fuck off. Out of here. Dire structures have been fortified. Muffin! Hi, baby girl. The enemy's middle tower has fallen. How are you, angel baby? The enemy's middle barracks has fallen. Your teammates are doing a really great job. The enemy's middle barracks has been destroyed. Coin for me.
I just go Dagon? It ain't I haven't slept yet. Oh my gosh, Queen. I. Ah. Yeah, baby! Dual Scepter paying off. But it's going good. It's going good. We ranked up today. Your bottom tower is being attacked. Have you been playing much Dota? Divine 3. I lost it, and then I got it back. Illusion. Damn it! How are you? How are you? Oh, you rated out. Yeah. I was lurking. I was lurking in your stream. I was there. Roshan has been killed by the Radiant. The enemy's bottom tower has fallen. You slut. That should delay the inevitable slightly. Bottoms up. Our AM's doing it. Okay, excuse me. You know I worry about you creeps. It's BKB nerd. Somebody stun that kid! That's fine. I'll die for it, I guess. Dire has fortified its structures. Pay for thy lack. Easiest double down in my life. Well, Gamut and Muffin, since you're here and nobody really cares about the game, this is the makeup for today. We love it. The enemy's top barracks have been destroyed. Nobody took the outfit. The enemy's bottom barracks has fallen. Full of love, in love, all of the The above. enemy's top barracks has fallen. So at least your teammates know what they're doing. And then tomorrow we do fun special effects makeup. The enemy's middle tower. And we play Resident Evil, the new one. Very excited. Do you want a close up?
Do you like it? Closer? The closer I get, the more you guys can see my fucked up lipstick because I bite it off. I should be nibbling. Oh my gosh. I want to double down. It's kind of like the lipstick like overstimulates me and I just like... And also I put like plumping lipstick on and then it kind of tingles and I'm like... This is Heartrun's recents, okay? Disgusting. Disgusting. Everybody delete Heartrun until he stops picking techies. This is disgusting. Ban him. I'm an expert at eating and rubbing off my own makeup. Play techies in my games. Clearly Gambit wasn't here for the crash out stream with Heartrun. No, I kid. Heartrun's fun to play with. He's known to. As a treat, then he's always treating me in my games because he stay crashing out. Here's my games today. Yes, Divine 3, we got it again. We got it back. We're 5K again. And we've won 3 double downs today. 3 double downs. I've only lost 2 games. I was really worried because my first game felt really, really hard. And I was like, oh my god, like, it's gonna be a bad Dota day. But it wasn't. It was a really good Dota day. Yell at me for my awful habits and decisions. Okay. Damn it. First and foremost, playing other game already bad. What's going on here? What's going on here, Gambit? Gangsta. Stop trying. I'm just kidding. I'm kidding. No, I'm also a really bad Mars. To those behind, rally! To those ahead, kneel! Guys, where's Clueless? Where's Clueless been?